Boa tarde a todos. Aqui é a Letícia Vidigal do Ho Oponopono Anjos, continuando a leitura do livro Limite Zero, do Joe Vitale e Dr. Hewlett. Na última leitura, ontem, nós terminamos na página 100. E eu estou aqui agora continuando a leitura dos relatos que o Joe Vitale traz para o livro em relação ao encontro das pessoas que estiveram com o Dr. Hewlett. Como que foi, o que aconteceu com essas pessoas depois. Então a gente começou o relato ontem e agora eu vou continuar a partir da página 101. Eis outro relato. Quando participei de um seminário de 3 dias do Landmark Forum em outubro de 2006, o atalho de Joe para a cura literalmente interrompeu a choradeira que teve lugar durante o exercício chamado Estar com as Pessoas ou algo assim. A fim de estar com as pessoas, o líder do seminário dividiu 74 pessoas em 4 fileiras. E em seguida nós nos alternamos, uma fileira de cada vez, simplesmente estando com as pessoas, olhando nos olhos delas sem falar. Eu estava na 3ª fileira. O líder do seminário pediu à primeira fileira que subisse ao palco e ficasse de frente para nós, a audiência. As pessoas da primeira fileira ficaram então olhando para nós. Retribuímos o olhar. Foi solicitado a seguir que a 2ª fileira subisse ao palco e as pessoas que faziam parte da 2ª fileira se colocaram a um passo de distância da primeira fileira, de frente para esta última. Elas ficaram olhando nos olhos umas das outras durante 3 minutos. 3 minutos olhando nos olhos das outras. Foi então solicitado às pessoas da 2ª fileira que deixassem o palco e voltassem aos seus lugares. Uma vez mais, a primeira fileira permaneceu no palco, olhando para a audiência, e nós, nessa última, ficamos olhando para as pessoas no palco. Quanto mais se aproximava a hora de eu subir no palco, mais eu percebia que estava ficando estressada. Isso é interessante, né? O exercício não era de falar, de apresentar nem nada, mas só de estar próximo ao outro, olhando nos olhos da pessoa, já gera um desconforto, né? Mas não tinha a menor ideia do porquê isso estava acontecendo. As minhas mãos começaram a suar e também comecei a me mexer irrequieta no assento. A tarefa que se aproximava parecia simples. Eu sempre fizera um excelente contato visual durante as minhas conversas com desconhecidos e amigos. Claro que tudo sairia bem. Lembrei então que no meu primeiro seminário do Landmark, o líder do fórum contara a história de sua primeira experiência com esse mesmo exercício. Ele disse que quando participara do exercício havia mais de 20 anos, os seus joelhos tinham tremido tanto que um assistente do seminário colocara a jaqueta dele entre os seus joelhos para eliminar o barulho. Ao relembrar o que ele dissera, tive vontade de simplesmente ir embora. Disse aos meus botões que eu não precisava continuar a fazer o exercício, já que eu era extremamente competente no que dizia ao respeito do contato visual. Entretanto, ao mesmo tempo, eu sabia que sair do recinto não seria tolerado. Assim, permaneci no meu lugar, suando e me remexendo. A primeira vez que a minha fileira foi convidada a subir ao palco foi para se colocar a um passo de outra fileira e olhar nos olhos dessas pessoas. Uau! Eu não precisava olhar para 50 pessoas, eu só tinha que olhar para uma, eu pensei. Assumimos a nossa posição e o líder do seminário começou a nos conduzir pelo processo de 3 minutos de autodescoberta. Passei os 10 primeiros segundos me debulhando em lágrimas, em uma choradeira ininterrupta, e eu simplesmente não tinha a menor ideia do motivo. Eu não conseguia parar de chorar. Todas as vezes que eu olhava para o meu parceiro diante de mim, eu simplesmente chorava descontrolada. 3ª fileira, por favor, saia do palco pela esquerda, ouvi. Eu disse então obrigada para o meu parceiro e me retirei do palco. O que havia acontecido comigo? Eu deveria ter escutado o que minha voz interior me disse, mas não ouvi Eu deveria ter escutado o que a minha voz interior me dissesse, mas não ouvi absolutamente nada. Eu estava apenas me sentindo oprimida. Sem palavras, eu não descobri nada. Que tipo de exercício era aquele? Eu estava confusa, constrangida e deixei para refletir sobre a minha experiência enquanto o exercício continuava diante de mim. Participantes da 3ª fileira.
Por favor, levante-se e encaminhe-se para o palco pela direita. Que horror, de novo não, berrou a minha mente. Agora a minha fileira estava de frente para a plateia. Sobrevivi aos 3 minutos dessa vez porque simplesmente não olhei para as pessoas que olhavam para mim. Agora a quarta fileira recebeu instruções para subir ao palco e um novo parceiro estava na minha frente, a um passo de distância do meu rosto. Dessa vez eu estava diante de uma senhora mais velha, de um aspecto bondoso, que sorriu timidamente para mim. Ok, acho que vou conseguir dessa vez, disse aos meus botões, mas a choradeira recomeçou assim que o exercício teve início. Cada vez que eu olhava para os olhos da minha parceira, as lágrimas começavam a correr e eu virava o rosto. Ela tentou me confortar, dizendo que tudo iria ficar bem. Fiquei envergonhada e confusa por causa do meu choro. O líder do seminário nos orientava a prestar atenção ao que estava dentro da nossa cabeça, ao que estávamos dizendo para nós mesmos. Mas a minha voz não estava se expressando. Foi então que, de repente, eu me lembrei que poderia preencher a minha cabeça com pensamentos, em vez de tentar ouvir os meus pensamentos, já que a minha voz interior não estava mesmo falando comigo. Assim que coloquei na minha cabeça pensamentos melhores dos que os que estavam lá, voltei imediatamente a olhar para minha parceira e pensei: obrigada, eu te amo. Obrigada, sinto muito. Eu te amo, obrigada. Senti um conforto imediato e me vi invadida por uma enorme consideração e amor por aquela mulher que estava diante de mim. Eu me senti melhor e a choradeira parou. Eu estava olhando para ela sem que lágrimas descessem pelo meu rosto. Vamos lá. Para minha surpresa, a minha parceira começou a chorar. Lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto e a cabeça pendeu levemente para trás e para frente enquanto ela sussurrava: agora você está me fazendo chorar. Eu apenas continuei a enviar para ela os meus pensamentos particulares. Obrigada, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe, obrigada. E assim por diante. A minha parceira recebeu então instruções para descer do palco e eu fiquei novamente diante de 50 pessoas que foram orientadas a olhar e avaliar a mim e a minha fileira. Mas agora eu estava totalmente em paz e capaz de olhar para aquelas pessoas que olhavam para mim. Na realidade, eu procurei por elas. Olhei somente para aquelas que estavam olhando para mim. Eu me senti imensamente melhor. Eu podia ser a mesma com desconhecidos. Eu amava todas as pessoas e realmente as apreciava. Logo o exercício foi concluído e o seminário continuou. Depois tivemos um pequeno intervalo. A mulher simpática, que fora a minha última parceira, me procurou e conversamos a respeito da experiência. Eu disse a ela que, obviamente, eu tinha medo das pessoas, mas nunca o tinha percebido. Eu não penso que a gente tem medo das pessoas, a gente tem medo do julgamento das pessoas, né? O que as pessoas estão pensando a nosso respeito quando elas olham para nós. E uma proximidade, um exercício desse, em que você olha nos olhos de alguém, né? Que a pessoa está te vendo ali, quase que pela a sua alma, porque você está ali o tempo todo se expressando através dos seus olhos, deve ser algo muito profundo. E aí vem, com certeza, esse receio do julgamento. Ela me disse que sentia que tínhamos uma verdadeira conexão e em seguida afirmou que o seminário também estava ajudando, porque se dera conta de que tinha dificuldade em aceitar o amor dos outros. Bem, nesse momento ficou óbvio que eu tinha que compartilhar com ela a técnica de cura que eu usara para parar de chorar quando estávamos juntas no palco. Ela começou a chorar, nós nos abraçamos e em seguida nos separamos para dar seguimento ao breve intervalo. Essa é Nerissa Oden. O site dela, thevideoqueen.com. Descobri há alguns meses, agora um outro relato. Descobri há alguns meses que certa funcionária minha retirara comissões de vendas maiores do que deveria, o que correspondeu a uma perda de centenas de dólares para mim e para a minha pequena empresa. Ela se recusou a assumir a responsabilidade por aquelas ações. É uma funcionária esforçada que não conseguiria outro emprego na nossa pequena cidade onde pudesse ganhar o que estava ganhando trabalhando para mim. Senti compaixão por ela, mas ao mesmo tempo fiquei muito zangada e magoada. Nos dias seguintes, só consegui falar com ela a respeito de assuntos específicos relacionados com o trabalho, e mal fui capaz de olhar para ela. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Recorri a Joe e o que aconteceu a seguir foi realmente impressionante. Ele me agradeceu por entrar em contato com ele. Em seguida, deu-me instruções específicas para que eu purificasse a energia.
Primeiro, eu precisava entender que eu atraíra a situação, o que não é fácil de fazer, mas é fundamental para o processo. Depois, eu tinha que perdoar a mim mesma, a funcionária e a energia em volta do problema. A seguir, eu precisava definir novas intenções para a maneira como eu desejava que a situação fosse e começar a repetir as palavras de cura do Dr. Hugh. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo. O resultado foi extraordinário. Escrevi a seguinte nota para Joe depois de concluir o processo. Querido Joe, as suas sugestões foram extremamente apropriadas. Depois que as li, precisei ir de carro de Wimberley para Austin e executei cada passo que você traçou. Foi simplesmente incrível. Levei bastante tempo para compreender que eu verdadeiramente atraíra isso. E depois perdoei a mim mesma, a minha funcionária e a energia circundante. Defini novas intenções e repeti aquele fenomenal método de cura havaiana muitas vezes. Cheguei a Austin com a impressão de que uma tonelada de tijolos havia sido levantada do meu peito e do meu estômago. Então, havia uma energia que gerou aquela situação da funcionária roubando ela, e aí ela purifica essa energia, e o que é importante, tá? Ela consegue entrar em equilíbrio entre as três mentes. Mente consciente que pensa e a mente subconsciente que tem as emoções. E aí, a partir disso, ela já não sente mais aquele desconforto que ela estava sentindo e consegue ver a situação de uma outra forma. De uma forma mais leve, né? De uma forma que ela consegue, olha só, qual que é essa energia que que está em mim, que está atraindo essa situação, então eu limpo essa energia para que isso não aconteça mais. Depois que eu segui as instruções de Joe, a energia mudou completamente dentro de mim. A raiva e a mágoa desapareceram, foi realmente impressionante. O ambiente de trabalho com a minha funcionária está ótimo agora. Suzane, se alguém me perguntar se esse sistema realmente funciona, responderei que sim, sem sombra de dúvida. Victoria Schaffer, editorial Pedal Ranch Publications. Agora mais um depoimento. Eis um depoimento apresentado por Denise Kilonsky Shreveport, Louisiana. Este é um sonho que tive em outubro de 2006 que se encaixa perfeitamente no Ho Oponopono. Vi um mundo sem prisões porque elas não eram necessárias em decorrência da filosofia do Ho Oponopono. A simplicidade da mensagem do Ho Oponopono, que era compartilhada pelo Dr. Hugh Lane, por Joe, por mim e por outras pessoas que o praticam, estava sendo compartilhada no mundo inteiro em programas e seminários. Os programas ensinavam as pessoas, especialmente as crianças, a amar a si mesmas e, ao fazer isso, a amar umas às outras. Vi a mim mesma no meu sonho apresentando seminário após seminário que eram frequentados por vários milhares de pessoas. Nesses seminários eu inspirava as pessoas a se lembrar de quem elas realmente eram, da sua natureza divina e o que fazer para ser essa pessoa. A recordar que a sua verdadeira natureza é amar. Nesse sonho, vi o jovem membro de uma gangue apontar um revólver para a cabeça de outro membro da gangue, ameaçando atirar. O jovem ameaçado acabara de participar de um seminário meu na escola. Ele não parava de falar a respeito de um milagre e queria que a sua tribo também experimentasse o milagre. Mas eles estavam cansados de ficar ouvindo falar nele. Nesse seminário, o rapaz se lembrou da sua verdadeira natureza. Ele estava compartilhando a sua revelação com os seus colegas da gangue. E esses se sentiram ameaçados pela mensagem dele, porque ela era simples demais e parecia excessivamente fácil e falsa. No seminário do qual esse jovem membro da gangue participara, ele subiu no palco e deu um tiro na minha barriga. Esse é o sonho dela, tá, gente? Enquanto eu estava deitada no chão, com meu sangue e a força vital se escoando do meu corpo, pedi que trouxesse um jovem para perto de mim. Eu o abracei então e sussurrei no seu ouvido: por favor, me perdoe, eu te amo. Morrendo em seguida nos braços dele, abraçando-o com cada grama de amor do meu ser. Naquele instante, o jovem entendeu a mensagem. Enquanto abraçava o meu corpo sem vida, ele sussurrou para mim entre soluços e lágrimas: por favor, me perdoe, eu te amo. Naquele momento, a força vital retornou ao meu corpo e fomos ambos inundados por uma bela luz dourada, tão poderosa que todas as pessoas que se encontravam na audiência a quilômetros ao nosso redor puderam sentir o amor que nós dois gerávamos juntos.
Quando essa energia de amor foi percebida por aqueles que ela tocava, ela foi crescendo e crescendo e se espalhou cada vez para mais longe. Mas nem todo mundo estava disposto a reparar nela. O jovem membro da gangue, do qual essa história trata, o jovem que agora encostava um revólver na cabeça do seu irmão, não estava disposto a notar e receber o amor. O rapaz que havia sido salvo disse para ele: "Por favor, me perdoe, eu te amo." E em seguida o abraçou e o amou como se estivesse amando e abraçando as partes mais sombrias de si mesmo. E então aconteceu. Os dois foram invadidos pelo brilho dourado da energia do amor, e o outro jovem, com calma, percebeu e recebeu o amor que lhe estava sendo oferecido. Quando ele o recebeu, disse para o outro: "Por favor, me perdoe, eu te amo, irmão, por favor, me perdoe." Adivinha o que aconteceu a seguir? Os dois foram invadidos por um belo globo dourado de energia do amor, que foi ficando cada vez maior. Quando ele preencheu a sala e tocou em cada membro da gangue, e eles também notaram o amor e o receberam, a energia dourada do amor se derramou nas ruas e por vários quilômetros ao redor. Quando outras pessoas a percebiam, elas a passavam adiante. E essa energia dourada do amor cresceu e viajou para mais longe ainda, até que todo o planeta ficou cheio de amor. Esta é a idade do ouro, a idade do amor. É por isso que recebemos a dádiva do Ho Oponopono, para nos lembrarmos de quem somos e de que a nossa verdadeira natureza é amar. Tudo o que nós queremos é ser amados. Então, leia essa parte mais uma vez. Esta é a idade do ouro, a idade do amor. É por isso que recebemos a dádiva do Ho Oponopono, para nos lembrarmos de quem somos e de que a nossa verdadeira natureza é amar. Tudo que nós queremos é ser amados. É um lindo sonho, não é mesmo? A história do Ho Oponopono daria um belo filme. Isso me fez pensar no filme Pay It Forward, que é A Corrente do Bem no Brasil, que é um filme muito bom. E no impacto que ele está exercendo no mundo. O mundo está pronto para o Ho Oponopono. Os primeiros 7 dias depois que voltei para casa após participar do primeiro fim de semana de manifestação de Joe Vitale, mal conseguia contar o número de milagres que aconteceram. Absorvi como uma esponja toda a energia, as lições e as mensagens, e os meus resultados continuam a se manifestar com uma velocidade incrível. Vou citar alguns dos meus resultados tangíveis. Novos clientes afluíam para mim, novos contratos parecem surgir do nada. Tive proposta para vários empreendimentos conjuntos. A minha lista opt-in cresceu em mais de 300%, na ocasião em que redijo essas linhas. Fui convidada para fazer apresentações importantes de curta duração como celebridade e mal consigo acompanhar todas as ideias incrivelmente inspiradoras que surgem inexplicavelmente na minha cabeça. Quando penso que 3 meses antes eu era uma desconhecida no meu setor, tudo isso aconteceu sem coerção, sem que eu tentasse, sem nenhum esforço da minha parte. Tudo fluiu literalmente com facilidade, sem esforço e em abundância na minha direção. Hoje, quando tenho uma inspiração, olha, esse ponto aqui é importantíssimo. Presta atenção. Hoje, quando tenho uma inspiração, ajo de imediato. E fico positivamente impressionada com os resultados. Olha só, hoje eu fiz uma live com o Carlos Magalhães no meu Instagram, que depois eu vou até disponibilizar esse vídeo no meu canal do YouTube. E ele fala nesse vídeo, e eu falo também, mas ele coloca muito claramente ali, e a gente pode sempre ouvir isso: não adianta nenhuma purificação se aquilo que a gente recebe de ideia, que a inspiração consegue nos acessar, quando ela consegue nos acessar e nos entrega uma ideia, a gente não coloca essa ideia em prática. A verdadeira transformação vem quando eu purifico, escuto a inspiração e ajo. Coloco em prática. Então eu recebi uma inspiração, eu tive uma ideia. Como que eu sei que isso é uma ideia da inspiração, isso é uma memória? A gente pode purificar algumas vezes, a gente pode pensar assim: eu devo fazer isso que eu pensei agora? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Ou chuva leve, chuva leve, chuva leve. Aí, eu devo fazer isso que eu tive, essa ideia que eu tive agora? Faz de novo a purificação.
Eu devo pôr em prática essa ideia que eu tive agora, mais uma purificação. O Dr. Hughley, ele faz a sugestão de 3 purificações. E aí, se essa resposta continua sendo sim, haja. Faça, coloque em prática aquela ideia que você teve. Por mais maluca que as pessoas possam julgá-la, por mais maluca que você mesmo possa achar que a ideia é, a gente, quando recebe a inspiração do divino, precisa colocar isso em prática. Porque essa é a forma que a gente tem de fazer a nossa entrega. Então ela falou aqui, ó, hoje quando tenho uma inspiração, ajo de imediato e fico positivamente impressionada com os resultados. Além disso, quando a gente mantém a nossa purificação, a gente vai eliminando todos os obstáculos que estão no nosso caminho. Ah, então tá, então agora tá difícil porque não vou conseguir começar esse negócio agora porque nós estamos vivendo uma situação difícil. Não, existem formas. Quais as formas, universo, que eu tenho de começar aquilo que eu quero para que eu possa enfrentar e agir mesmo diante das dificuldades que nós estamos vivenciando hoje? Então, faça a pergunta para o universo. Eu tive essa ideia, mas eu não consigo encontrar o caminho para realizá-la. Qual é o melhor caminho para que isso possa acontecer? E o universo vai dando para nós as respostas. A gente vai escutando essas respostas. E aí a gente vai agindo, vai colocando em prática. Tenho usado frequentemente o método da borracha para desenvolver exponencialmente o meu negócio e mal consigo esperar para ver o que vou criar em seguida, enquanto continuo a voltar para o meu quadro branco e a fazer uma limpeza constante. Obrigado, Joe e Dr. Hughley. Eternamente grata, M. Scott Grant. Então, vou mostrar para vocês o método da borracha. É a purificação através do lápis borracha, né? Eu acabei de comprar lápis, é um lápis sem ponta, tá vendo? Sem ponta, um lápis borracha sem ponta, ou um lápis que vocês nunca tenham usado antes, ok? Pode ser um lápis com ponta, porque eu sei que não é fácil encontrar lápis sem ponta no Brasil, mas ele não pode ter sido utilizado. Existe um texto que a gente faz a leitura dele, agora eu não tô com a minha... Ah, não, tá aqui. Vou fazer a leitura para vocês, que está disponível no meu site www.oponoponoanjos.com/ferramentas. Vocês têm que fazer essa leitura desse texto em voz alta para que a sua mente subconsciente compreenda que lápis borracha se trata de uma ferramenta de purificação. Eu até postei nas redes sociais, mas o texto está em www.oponoponoanjos.com/ferramentas. Então, qualquer lápis poderá ser utilizado. Lápis borracha, de preferência aqui sem ponta. Purifique o lápis. Mentalmente, diga gota de orvalho. Então, gota de orvalho. Pode ser uma vez, 2 vezes. Uma gota aperolada limpará o lápis. O lápis poderá ser utilizado agora para a purificação. Fisicamente ou mentalmente, toque o problema, a pessoa, a situação, o objeto com a ponta da borracha do lápis. Então, vem aqui, encosto com a ponta. Estou com um problema físico. Toco no ponto, lugar onde está o problema físico, toco com lápis borracha. Ah, eu quero que o meu negócio prospere. Então, eu toco com a ponta da borracha no meu negócio. Então, mentalmente, porque eu não tenho um negócio físico aqui. Quem tem um negócio físico pode até encostar no negócio, mas a gente mentalmente pode tocar com a ponta. Não há limite no seu uso. A cada momento, lápis. Não há limite. A gente pode usar para qualquer coisa. Então, por exemplo, no caso, para curar doenças, que a Marlene está me perguntando. Marlene, onde que está doente? O que está doente? Ah, é o sistema respiratório? Lápis, lápis, lápis. Toca no pulmão. Ah, eu tô com uma rinite? Lápis. A dor de cabeça? Lápis, lápis. Conjuntivite? Lápis, lápis. Não há limite para o seu uso. Então, fisicamente ou mentalmente também, tá? Não precisa pegar o lápis e fazer o toque, não. Toque o problema, a pessoa, a situação, o objeto com a ponta de borracha do lápis. Esse texto que eu estou lendo está disponível no site. Faça a leitura dele em voz alta e comece agora mesmo a usar a ferramenta
que ela fala que é borracha, é o lápis borracha, fazendo esse toque para purificar as memórias que estão se manifestando através dessa situação, através desse problema que nós estamos vivenciando, ok? Uma outra ferramenta que eu gosto também para questões de doença são as cores. Eu já até postei aqui no grupo, se eu não me engano. Fiz também uma mentalização de chuva leve com as cores azul índigo, verde esmeralda, azul gelo e branco. Então, essas 4 cores, azul índigo, verde esmeralda, azul gelo e branco. A gente imaginar que a gente está sendo banhado por essas cores, numa chuva leve, primeiro azul índigo, depois verde esmeralda, depois azul gelo, por fim branco, limpando as memórias que estão se manifestando através da nossa doença, através do nosso corpo físico, a doença no corpo físico. Então, por hoje eu vou encerrar. Amanhã eu continuo a leitura a partir da página 109. Nós ainda temos aí muitos depoimentos, bastante depoimentos para a gente poder continuar lendo, mas eu vou trazer sempre alguns elementos para complementar os depoimentos que a gente estiver aí fazendo a leitura. Então, gratidão. Marlene, espero ter respondido sua dúvida a cada momento, para qualquer situação. Ferramenta lápis. E nós nos encontramos, então, amanhã, nesse horário de 12h30, para continuar a leitura do livro Limite Zero. Muita gratidão pela presença de vocês e até amanhã. Mahalo de coração. Aloha.